Oi meninas, tudo bem? Que saudade de gravar para vocês. Primeiro quero cumprimentar tanto as meninas do Mulheres Nossa Voz 1 e agora Mulheres Nossa Voz 2. Eu já tenho assim aprendido a amar cada um de vocês, eu tenho conversado em particular, né, com muitos de vocês. E como tem sido maravilhoso conhecê-las um pouco mais da história de vida de cada uma e poder ser parceiras de vocês no estudo da palavra, no entendimento, parceira de oração. Tivemos experiência essa semana de lutarmos juntas, né? Eu não quero abrir quem foi essa pessoa, mas estava passando por uma situação difícil, sozinha em casa, e o Espírito Santo me levou a chamá-la em particular para saber se estava tudo bem, né? E não estava passando por uma crise emocional. E o Senhor veio e abençoou e ela pôde dormir tranquilamente. Eu quero dizer que a luta de vocês é a minha luta. Eu quero ser parceira de vocês em oração e ver o mover de Deus imediato na vida de vocês. E é para isso que o blog existe, é para isso que eu existo, é para isso que eu estou aqui. E me perdoem, porque o desejo do meu coração é falar com vocês pelos vídeos todos os dias. Mas, infelizmente, né, eu tenho as minhas atividades do lar, tenho as minhas atividades com as crianças. E vocês não vão me ver arrumadinha sempre. Hoje eu não fiz nada, né? Só lavei o cabelo, saí para resolver umas coisas. Eu falei, eu não vou me produzir porque vai demorar. E aí, às vezes, as crianças acordam e eu não gravei. Então, assim, me perdoe, vocês merecem uma mega hiperprodução. Mas só um glossinho arrumado no cabelo, porque o importante é compartilharmos da palavra de Deus, tá certo? Então, no final, vamos falar também a respeito das nossas reuniões de célula, né, semanais. Esse sábado agora, que é amanhã, né, porque agora já são 10 para meia-noite, né? No dia 14 de maio, nós não teremos reunião. Eu tenho um compromisso com meu esposo, já tive feito esse compromisso com ele. Nós vamos transferir a reunião para o domingo, mesmo horário, 16 horas. E vamos conversar porque tem muitas mulheres pedindo para que essa reunião seja transferida para o domingo. Mas depois a gente fala disso, tá bom? Se for possível, a gente faz uma reunião no sábado e outra no domingo. Queridos, vamos falar do Espírito Santo. Vamos entender quem é o Espírito Santo. Vamos entender se ele está no meio de nós, se não está, se ele está no céu. Vamos entender o que a palavra diz a respeito da pessoa do Espírito Santo, certo? Então, que você possa baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e convidar Jesus nessa hora para estar conosco. Na pessoa do Espírito Santo, a gente já vai aprender isso, né? Jesus, queremos entregar esse tempo em Teu nome, que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco, no nosso coração, através da Tua palavra, que é a verdade, que é a vida. Que o Senhor possa esclarecer todas as coisas a respeito do Espírito Santo nessa noite ou nessa tarde. Não sei que hora que essas mulheres vão poder ouvir essa mensagem. A palavra do Senhor já está pronta, eu sou apenas uma mensageira. Que o Senhor possa me instruir, que o Senhor possa me direcionar naquilo que o Senhor quer que eu fale a elas. Em Teu nome. Amém. Que o véu de todo entendimento, né, de toda cegueira seja retirada e que o entendimento seja aberto nos seus olhos, na sua mente, em nome de Jesus. Vamos lá. O Espírito Santo. A primeira vez que o Espírito Santo é relatado, é chamado muito de Espírito de Deus, né? É em Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia. Pegue a sua Bíblia, está tudo na sua Bíblia, já te falei. Se você não tiver Bíblia, entre em contato comigo que eu tenho Bíblias aqui em casa, tá? Novinhas, ofertada por muitos irmãos que patrocinam esse blog, né? Já estão ali para serem presenteadas. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 2, ali toda a criação, né? Olha o que está escrito lá, tá aí na sua Bíblia. Era a terra sem forma e vazia,
Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus, olha só, a primeira vez é falado, se movia sobre a face das águas. Nós não vamos entrar nesse mérito. Como assim, as águas sempre existiram? Não vamos fazer isso teológico, queridos. Talvez no particular eu possa responder para vocês. Mas o objetivo é saber que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo já estava ali na terra. E depois disso, pela primeira vez ouvimos falar que o Espírito Santo estava sobre uma pessoa, sobre alguém. Ainda em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, 41, lá no finalzinho dele, Gênesis 41. Vamos passar. Gênesis 38. Gênesis 41. Capítulo 41, versículo 38. Cadê? 36, 37, 38. Por isso, o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? De quem que eles estão falando aqui? Queridos, José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E no período que ele ficou escravo, na verdade, o comportamento dele não era de escravo, né? Ele foi levantado por Deus para estar dentro do palácio de Faraó. E José tinha um Espírito de Deus sobre ele que dava revelação de sonhos. E no momento lá, o faraó teve 2 sonhos e ninguém soube discernir que sonhos era esse. O faraó mandou chamar os feiticeiros, os magos daquela época, e ninguém conseguiu discernir os sonhos. Até que sabiam que lá na prisão tinha um homem que revelava os sonhos e que o Espírito de Deus estava sobre ele. Então José foi colocado diante de Faraó, o faraó falou seus 2 sonhos, e o Espírito de Deus instruiu José que sonhos eram esses, que haveriam 7 anos de muita bonança no Egito, mas depois seriam 7 anos de muita escassez. E então José, instruído por Deus, disse que Faraó precisava estocar alimento, guardar mantimento, porque viriam 7 anos de sequidão, de miséria e fome. E aí Faraó, olhando para ele, disse, então não há ninguém mais instruído do que você para me ajudar a administrar esses 7 anos de muita fartura, e estocar, e armazenar, e administrar, para que não falte alimento para toda a terra, para toda essa região, durante os próximos 7 anos de sequidão. E então Faraó levanta José como seu braço direito. Não houve um mais poderoso acima de José, a não ser o próprio Faraó. Então Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava sobre José. Foi a primeira pessoa que ouvimos falar que o Espírito de Deus estava sobre ele. Mais tarde, quando o povo, bem mais tarde, não vamos entrar nessa questão, né? Muitos anos se passaram e o povo saiu do Egito, foi feito prisioneiro no Egito, né? E o povo saiu do Egito, o povo de Deus, o povo judeu saiu do Egito, e Deus estabelece, como a gente até falou isso, né, na outra palavra, na outra mensagem, que Deus estabelece como esse povo deveria viver. E um pouco mais para frente, quando Deus levantou Moisés no meio desse povo para ser o governante, né, para ser mensageiro de Deus, Moisés entende, né, e Deus fala com ele que era para construir um tabernáculo, um santuário onde Deus ia falar, onde Deus ia julgar as causas, onde Deus manifestaria a sua gloriosa presença. Então eles constroem um tabernáculo. Mas antes de construir, a palavra de Deus fala em Êxodo, esse significa essa saída, né, desse povo do Egito. Capítulo 31, versículo 3, ele diz o seguinte. Vamos ler desde o versículo 1. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos com ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Queridos, Bezalel, então, ele foi cheio do Espírito de Deus com uma missão. Desculpa. Aqui. Para que ele fosse cheio do Espírito Santo para ajudar na obra do tabernáculo. Deus o instruiu como deveria ser. Ele não sabia mexer com ouro, prata, pedra e madeira, mas por causa do Espírito de Deus nele,
Deus o ensinou a mexer com essas coisas, o ungiu, o instruiu para isso, para então construir parte do tabernáculo, fazer como Deus queria. E depois, vimos em Números, mais para frente, Deus já tinha falado que Moisés não alcançaria a terra prometida, né? A terra que foi prometida quando eles saíram da escravidão do Egito. E Moisés, e Deus fala com Moisés para ungir, né? Para abençoar, para apresentar ao povo o seu sucessor. Números 27. Números 27, 24, 25, 26. Números capítulo 27, está aí na sua Bíblia. Aperta um pause aí e encontre na sua Bíblia. Capítulo 27, versículo 18. Então o Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito. E na sua Bíblia, na minha Bíblia, está escrito com letra maiúscula Espírito. Todas as vezes que é escrito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Demais, né? Bom, depois disso, queridas, não tem como eu falar para vocês, porque a antiga aliança, né, com o homem, a velha aliança, o Antigo Testamento, é isso aqui, ó, isso aqui. Não tem como eu falar para vocês todos os homens que Deus permitiu que o Espírito estivesse nele, que o Espírito de Deus habitava nele. Mas eu vou te falar as características desses homens ungidos por Deus, onde o Espírito de Deus habitava. Eram homens designados a uma função específica de governo diante de Deus. Eram reis, eram profetas que tinham o Espírito de Deus. Mas uma característica tem em toda a Antiga Aliança, em todo o Velho Testamento. Eram alguns homens, pouquíssimos homens, tiveram o Espírito de Deus sobre eles. Mas, eu amo os mas da Bíblia. Eu amo quando Deus faz mas. Em Joel, um dos últimos profetas eram aqueles que anunciavam o que estavam por vir, quando Deus usava a boca deles, né, para dizer o que estava por vir. Em Joel, capítulo 2, de repente, já é um livro difícil de achar, queridos, porque é um livro pequenininho, né? Só um minutinho. Me perdoe. Eu devia ter deixado Joel marcado, né? Mas não deixei. Porque já passou. Só um minuto. Eu não quero ficar editando muito o vídeo. Não, aqui já passou. Também já passou exatamente. Porque o vídeo acaba ficando artificial, né? Mas eu tô sentindo que eu vou ter que fazer um corte. Só mais um pouquinho. Esse finalzinho dos profetas aqui. Sou eu. Tcharam! Joel 2. Joel capítulo 2, verso 21. Verso 28 ao 29. O dia do Senhor. Joel está profetizando. E depois disso, derramarei do meu Espírito, com a letra maiúscula, do meu Espírito Santo, né? Sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Até sobre os empregados derramarei do meu Espírito. Queridos, depois disso, esse aqui é um dos últimos profetas de Deus lá do Antigo Testamento. Depois disso vieram mais alguns pouquíssimos, né? Até que chega Malaquias, que é o último profeta. E então,
ocorre um silêncio de Deus. Deus não levanta mais profetas, Deus não fala mais nada. O Espírito de Deus não é colocado sobre mais ninguém. Mas há uma última promessa feita por Deus através do profeta Joel, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão visões, terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Bom, e depois desse silêncio de 400 anos, dessa lacuna que existiu, vem um último profeta. Ai, que delícia, né? Estudar a palavra de Deus. Como eu disse para vocês, eu amo os mares, né? Mateus 3. Mateus já é o primeiro livro da Nova Aliança, já do Evangelho de Jesus Cristo. Mateus, no capítulo 3, relata algo importantíssimo. Então, vamos lá? Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. É o último profeta. João Batista é o último que fala de algo que está por vir. E a gente até falou um pouquinho, né, de João Batista na mensagem anterior. E Mateus ainda, no capítulo 3, verso 11. Ele diz o seguinte: João Batista dizendo de si mesmo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo. Volta-se a falar do Espírito Santo depois daquele silêncio. Depois de Deus não levantar mais ninguém ungido pelo teu Espírito Santo, João Batista começa a falar, e João Batista é o último profeta. Fala: vai vir alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ai, gente, que delícia! Então fala-se no Espírito Santo de novo. Mateus 3, do verso 13 ao verso 16. Vamos continuar a leitura. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão, onde João Batista estava batizando o povo e mandando o povo arrepender. Arrependam-se primeiro, para que depois eu batize vocês. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por você. João Batista já sabia que Jesus nos batizaria no Espírito Santo. E aí ele tentou impedi-lo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Está aí na sua Bíblia. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou: tudo bem. E no verso 16, então, ele diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz do céu disse: esse é meu filho amado, de quem me agrada. O Espírito Santo foi visto em forma de uma pomba sobre Jesus. Queridos, não foi sobre Maria, não foi sobre Mateus, Marcos, Lucas, João, não foi sobre o João Batista. O Espírito Santo foi visto sobre Jesus. E isso é um fato muito importante. Guarde essa informação. Em João, só que tem um detalhe que eu preciso mencionar para vocês. Lá em Joel, um dos últimos profetas, Deus afirmou e prometeu que derramaria sobre toda a carne. E aqui a gente está vendo o Espírito Santo sobre Jesus. Vários estavam sendo batizados naquele dia, mas só sobre Jesus o Espírito Santo foi visto. Vamos avançar. Em João, no capítulo 6, um pouquinho para frente aí, capítulo 16, perdão. João, capítulo 16, do verso 1, do verso 5, na verdade, do verso 5 ao verso 15. Sim, do verso 5 ao verso 15. Agora que eu vou para aquele que me enviou, Jesus está dizendo o que vai acontecer nesses dias. Ele está falando da sua morte, né? Ele está falando: agora eu vou morrer. E agora que eu vou para aquele que me enviou, que foi Deus, então eu estou dizendo: eu vou voltar para o Pai.
Nenhum de vocês me perguntam para onde vai? Porque falei essas coisas e o coração de vocês encheu de tristeza. Então Jesus estava falando da sua morte, da sua ida para Deus de novo, e conhecendo o coração disso, vocês estão ficando tristes. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Então, eu estava convencendo, onde é uma conversa muito triste, né? Eu preciso ir, eu vou morrer, eu vou voltar para o meu pai, mas é para o bem de vocês. Até então, eles não entenderam nada. Eu também não entenderia. E ele diz, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Olha o que Jesus está dizendo. Mas quando o Espírito da Verdade, aqui em letra maiúscula, Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito da Verdade, vier, ele os guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. E ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E anunciará a vocês o que está por vir. Olha o papel do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo nos revela a grandeza de Jesus. Ele está falando que ele tornará a minha grandeza conhecida a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Então, tudo que é de Deus, deu a Jesus. E Jesus passa por Espírito Santo. O Espírito Santo passará isso para nós. Ele tornará essas coisas conhecidas. Ai, que lindo, né? Então Jesus está dizendo, eu preciso ir, vai ser bom para vocês, porque eu indo, eu envio o Espírito Santo. O Espírito Santo revelará a minha grandeza, e a minha grandeza é a grandeza do Pai. Então o Espírito Santo revela a grandeza de Deus. Mas vamos ver quem é esse Consolador. João 16, vamos só mais um texto, afirmando que ele precisa vir, né? Não, tá certo, João 16, do 5 ao 15. Então, vamos agora para João 14. Volta um pouquinho para ver quem é o Espírito Santo, quem é esse Consolador. O versículo 26. Vamos ler todo João 14? Eu vou convidar vocês para ler toda essa parte aqui de João 14. Ele fala assim, Jesus fala, não se preocupe, né? Não se turbe o vosso coração. Não se preocupe o coração de vocês. Ele estava vendo que os discípulos estavam tristes. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou muitas moradas, algumas versões. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conhecereis também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm o visto. No verso 26, vamos voltar um pouquinho no versículo 15. Eu fiz um resumo, mas eu não consigo ficar. Olha o que está no versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro. Ou seja, ele vai embora. Jesus vai embora, mas se eu pedir, meu Pai vai dar para vocês um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. E o mundo não pode conhecer, o mundo não pode receber esse Espírito, porque não o vem nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará com vocês. Eu não os deixarei órfãos, ou seja, eu estou indo embora, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas quando eu ressuscitar eu vou voltar para o meu Pai. Meu papel aqui já foi cumprido, está consumado, não foi isso que ele disse na cruz? Está consumado. Eu não os deixarei órfãos, olha que perfeito, nós não vamos ficar sem pai, sem conselheiro. Eu voltarei para vocês, dentro de um pouco tempo, o mundo não me verá mais,
vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será chamado amado por meu Pai. Eu também o amarei e eu me revelarei a ele. No versículo agora 26, ele diz o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. Deixo-vos a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. Eu não dou ao mundo, eu dou a vocês. Queridas, está provado que Jesus, depois da ressurreição, ele subiu aos céus, nós vamos falar agora disso, e que ele volta para falar com os discípulos e fala que eu vou trazer o meu Espírito, e o meu Espírito Santo vai ser o Consolador, e ele vai guiar toda a humanidade, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu estou indo embora, mas vai ficar alguém para consolar vocês e para guiar vocês a toda a verdade, para que vocês não esqueçam das coisas que eu ensinei, isso que eu estou falando. Ele vai lembrar vocês da verdade. Ai, demais, né? Então vamos lá. Mas até agora nada, né? Ele está ensinando das coisas que vão acontecer. Olha, eu vou morrer, mas eu vou vou deixar o Consolador. Vamos ver quando isso acontece? Em João capítulo 20. Ai, demais, né? Demais, demais. Por isso que quando a Cleo, do grupo 1, do Mulheres do Só Voz 1, mandou aquela mensagem: Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Eu estava buscando a direção do que vamos falar. Eu falei: Espírito Santo, nós temos que falar do Senhor. Nós temos que entender onde é que o Senhor está. O Senhor está no céu, o Senhor está na terra, o Senhor está em nós, o Senhor está fora de nós, o Senhor está na igreja, o Senhor está onde que o Senhor está? Então vamos lá, continuando. Jesus estava falando que ele ia mandar o Espírito Santo, né? João 20, do 1 ao 22. Vamos ler juntos. No primeiro dia da semana, isso aqui logo depois da morte de Jesus, logo depois da sexta-feira, aqui já é domingo. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e diz que é o próprio João que está escrevendo essas coisas, né? Correu atrás deles e ela gritava, né? E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Verso 3. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho. Gente, abençoe isso, eu nem consigo imaginar, né? Mas não entrou, né? Eu fico pensando, atemorizado, né? Tipo assim, eu tô vendo os panos que ele foi envolto, mas eu não tô vendo ele. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse. Gente, eles tinham esquecido que Jesus tinha ensinado que ele ia ressuscitar. Como pode? Mas tudo bem, esqueceram, né? Que Jesus ia ressuscitar dos mortos. Então os discípulos voltaram para casa, verso 10, ainda do capítulo 20. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Eles voltaram correndo, Maria ficou lá chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Todo mundo, né, que chegava lá olhava. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Já imaginou essa visão? Viram lá os 2 anjos. Acho que eu morreria. Não, eu não sobrevivi a uma experiência dessa aqui, não. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor. Ela está explicando: eu estou chorando porque levaram o meu Senhor. Respondeu ela: eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé. Mas ela não reconheceu Jesus. Meu Deus! Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando?
Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, que eu o levarei. Me conta, jardineiro, você estava arrumando aqui, né, o jardim, você tirou a pedra e tirou ele daqui? Jesus lhe disse: ai, que emoção, gente. Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou-se em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não se segure, não me segure, pois ainda não voltei para o meu pai. Olha o que ele falou lá atrás, que ele ia voltar para o pai. Gente, peraí, Rafael acordou, vou ter que parar aqui, só um minutinho. Não, alarme falso. Também 00:30, né? Eu aqui nessa euforia. Vou diminuir um pouquinho meu tom de voz, mas eu não consigo, né? Tá bom, paramos aqui onde Maria, né, reconhece Rabone. E aí Jesus fala: não me segure, eu preciso cumprir a promessa, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês. Deus é o nosso Pai. Para meu Deus e Deus de vocês. Em Jesus, Deus se tornou nosso Deus de novo. E por isso somos irmãos de Cristo. Demais, né? E aí, o que acontece? Vamos parar aqui? Deixa eu ver minha orientação aqui. Não, vamos continuar. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, tipo assim, todo mundo com medo. O mestre deles morreu e chegar lá no túmulo, o mestre não tava, o homem não tava. Voltei. Não, tá só ameaçando. Bebeu uma aguinha lá. Vocês que são mães, vocês sabem. Se ele acordar agora, 1h da manhã, eu não durmo hoje mais. Acabou, eu vou dormir lá para as 4. Então, eu vou baixar o tom aqui. Vamos lá. Então, os judeus, os discípulos, alguns deles estavam reunidos a portas trancadas, com medo, né, da retaliação do povo em volta. E aí, sabe o que aconteceu? Mesmo com as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Gente, eu cairia dura, né? Com certeza, eu ia morrer na hora. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor, claro, né? Versículo 21 do capítulo 20, ainda do livro de João. Novamente, Jesus disse: paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Gente, ele cumpriu a promessa. A palavra de Deus ela é verdadeira do começo ao fim. Ele não falou que ia vir? E quando ele fosse, ele ia derramar sobre nós, sobre eles o Espírito Santo, sobre toda a carne. Só que agora não soprou só sobre os discípulos. E aí ele diz no verso 23, perdoar os pecados de alguém estarão perdoados e se não perdoados não estarão perdoados. Falando de autoridade, né? Então ele soprou para mim o versículo 22, né? E ele diz: recebam o Espírito Santo. Ai, gente, que emoção. Mas e aí? O que aconteceu? Depois disso aqui, se vocês quiserem ler, né? Tem as aparições de Jesus após a sua ressurreição. Ele aparece para mais alguns discípulos. Mas aí nós vamos para a última vez que isso acontece. No livro de Atos, capítulo 1, do verso de 1 a 9. Diz o seguinte: vocês aumentam o volume aí, viu? Meu filho tá querendo acordar. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. Então, até o dia que ele subiu aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, depois do seu sofrimento de morte, de cruz, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Ele apareceu várias vezes, né? Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ai, gente, ouvi da própria boca dele, né? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Olha o que Jesus disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém. Atos capítulo 1, logo depois de João. Atos capítulo 1,
versículo agora o 4. Ele diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, ele lembrando, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É o cumprimento da promessa, meninas. Jesus está falando: não saiam de Jerusalém, que eu não terminei o que eu vim fazer. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre ele. Ai, meu Deus. Tudo bem, acontecem outras coisas aqui, depois vocês podem ler todo o capítulo 1. Aí no capítulo 2, tudo bem, os discípulos obedeceram, eles não saíram, e depois disso, logo no finalzinho, ele fala o seguinte, no verso 7 diz algo importante: não compete saber o tempo das datas do que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão, no verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O Espírito Santo é para poder. E serão minhas testemunhas. Poder para quê? Para testemunhar daquilo que eles aprenderam e viram Jesus fazer. Aí ele fala para ser testemunhas onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, isso aqui só chegou até as nossas mãos, até a minha mãe, até a sua mão, porque eles foram ungidos pelo Espírito Santo para testemunharem até os confins da terra. Pura verdade, né? A palavra de Deus é verdade. Vamos terminar? O último texto, então. E aí? Jesus prometeu, falou que eles iam ser batizados, mandou que eles não saíssem de Jerusalém até que a promessa se cumprisse, a promessa do batismo do Espírito Santo. E Atos 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de quem? Quem está aí na sua Bíblia? Atos 2, capítulo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Queridos, cumpriu, ele falou: não sai de Jerusalém até que a promessa se cumpra. A promessa se cumprindo. Havia em Jerusalém, queridos, judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som, ou seja, eles ouviram o barulhão, ajuntaram-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são esses os galileus, ou seja, que andavam, né, com Jesus da Galileia, todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa própria língua materna? Então lá tinha gente, olha ali, no verso 9, da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia próxima, a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Olha o que o Espírito Santo estava fazendo. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais, estão bêbados. Ah, gente, olha o que Pedro fala. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Gente, a gente leu lá atrás, o último profeta a falar nisso. Lá no Antigo Testamento, Joel havia dado essa profecia.
verso 17 do capítulo 2 de Atos. Nos últimos dias, aí ele diz a profecia que a gente leu em Joel 2, né? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os filhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, eu fico embriagada quando eu ouço essas coisas. Eu fico anestesiada. A promessa do Espírito Santo foi derramada sobre toda a carne. A promessa, Rafael, a promessa é para você, é para mim. Não é sobre servo, sobre toda a carne. Você pode ser batizado no Espírito Santo e vou te dizer mais. O batismo do Espírito Santo é o selo da minha salvação e da sua salvação. É muito importante, é essencial para a salvação que você seja batizado. Que essa promessa lá de Joel, que foi cumprida em Atos, se cumpra na sua vida. Essa promessa cumpriu na minha vida. Quando eu tinha 15 anos, eu fui batizada pelo Espírito Santo. E orei em línguas estranhas e continuo executando esse dom, falando maravilhas de Deus em línguas dos anjos, em línguas que eu não entendo. Queridas, anseie por isso. Queira o batismo do Espírito Santo. Está na sua Bíblia, promessa de Deus para nós. Ele é o selo para a nossa salvação. Em nome de Jesus, que essas coisas, essas maravilhas sejam reveladas ao seu coração. Eu queria muito continuar conversando com vocês, mas eu estou vendo que o Rafael vai despertar. Tem o segundo estudo. Por que precisamos ser batizadas? Por que Nicodemos perguntou para Jesus, como que nós vamos nascer de novo? Como assim nascer do Espírito? Eu quero conversar com vocês a respeito disso, em nome de Jesus, que a revelação completa da parte de Deus seja, que chegue até você, que seja entregue através de mim uma pequena mensageira. E me chamem, queridas, no particular. Eu quero conversar com vocês, se for preciso, vamos nos encontrar, para que vocês sejam ministrados e sejam batizados no Espírito Santo em casa, na rua, lá na cela, onde você estiver. Em nome de Jesus, um beijo, nos vemos no WhatsApp. Provavelmente eu vou ficar madrugada acordada, porque o Rafael acordou. Tchau.